doutor Luiz Cabral. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Ariovaldo? É um prazer estar conversando novamente com você. Muito obrigado, doutor Luiz Cabral. O doutor Luiz Cabral, ele é da Cabral Advogados e Associados. O que vem a ser advogados e associados, doutor Cabral? Ariovaldo, existem algumas modalidades de escritórios que você compõe, né? Então, o escritório que tem a denominação advogados associados é que ele tem no seu quadro de colaboradores advogados autônomos especializados em determinadas áreas que trabalham em parceria com o nosso escritório. Então, como nós temos uma demanda muito grande de demandas, né? Nós trabalhamos com muitas empresas, então nós temos advogados, são associados a nós, que trabalham na área trabalhista, na área tributária, na área civil. Então, são advogados que compõem o nosso quadro de colaboradores. Então, não são funcionários. Tá bom. Então assim, para eu poder entender, para que o nosso grupo de RH também possa entender um pouco como é que funciona uma sociedade de advogados. Você tem aí um leque de profissionais e que, de repente, dependendo do que a empresa precisa, você tem um profissional para resolver aquele problema, é isso? Exato. Principalmente o perfil do nosso escritório, ele é um escritório empresarial. Sim. Então, nós já temos todas essas atividades do direito que dizem respeito diretamente à necessidade das empresas, como a parte do direito trabalhista, o direito de contratos, a parte do direito, então, são trabalhista, tributário, né? Tributário. Porque tudo isso, trabalhista, tudo isso está ligado diretamente à necessidade das empresas. Agora, nós temos uma área específica que é o direito digital, aonde contempla a LGPD, que é uma lei nova, que ela trata de assuntos relativamente à proteção de dados, que são normalmente a área do direito digital. Então, essa área engloba o direito digital, engloba a LGPD também. Ok. Bom, então, o tema da nossa conversa de hoje, para que o nosso grupo de RH possa entender um pouco a respeito do trabalho, de como que juridicamente ele pode desenvolver, pode ter uma ação dessa na sua organização. O tema é o quanto o RH pode otimizar os lucros na sua empresa tendo um departamento jurídico. É isso, Cabral, que nós vamos conversar? É verdade. Não tendo o departamento jurídico, mas se utilizando, né, da área jurídica, que pode ser da própria empresa ou de um escritório terceirizado, né, que presta o serviço, né? Através desse trabalho, o RH realmente consegue otimizar, e muito, o lucro da empresa. Otimizar de que forma? Evitando despesas através de ações judiciais, que normalmente nós sabemos que são de alto custo para a empresa. E todo o nosso trabalho hoje é um trabalho voltado à prevenção. Entendi. Bom, então vamos começar lá. Saiu agora, em 2022, saiu uma nova lei, que é a lei número 14.457. O que é essa lei, Cabral? Doutor Cabral, por favor. Ariovaldo, eu vou até, antes de iniciar exatamente nessa lei aqui, mas até dando uma visão mais ampla do que significa essa parte do o que é o RH pode otimizar o lucro da empresa. Então, como você bem citou agora, é uma lei nova que acabou de ser introduzida na nossa CLT, né? Faz parte do direito do trabalho, mas nós tivemos antes também, né, a questão do teletrabalho, que está aí em vigência, que nós vamos poder abordar depois. Nós temos também alguns novos contratos de trabalho que vão abarcar hoje toda a necessidade do empresário, né? E tem também a questão da LGPD, que diz diretamente na empresa, na parte do RH. Então, todas essas leis que eu acabei de citar aqui, se a empresa ela estiver
em compliance, ou seja, estiver alinhada com a legislação, obviamente que ela vai evitar ações trabalhistas. E isso, você não tendo numa empresa, é sinal que todo o lucro da empresa vai ser destinado para outros interesses, né? Para o desenvolvimento da empresa, e não tem que utilizar desse lucro para pagar despesas com ações trabalhistas ou outros tipos de ações decorrentes dessa relação de pessoas, né? Bem, então, era essa introdução que eu queria fazer. Agora, falando propriamente dito dessa lei, que você citou, que é a Lei 14.457, de 2022, que ela tem como finalidade ela ampliar a possibilidade de emprego para as mulheres. Tanto é que o nome da lei é Emprega Mais Mulheres. E essa lei, ela vem trazendo uma série de providências que as empresas devem tomar para poder facilitar essa inclusão do maior número de mulheres no mercado de trabalho. E a lei, ela é bastante clara, porque ela diz o seguinte, principalmente para as empresas que já tenham a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Também quero fazer um lembrete aqui a todos, que essa nomenclatura, ela teve um acréscimo no nome. Por quê? Ela faz também agora uma prevenção ao combate do assédio. Então, hoje é CIPA e combate ao assédio. Então, esse mesmo grupo que até então só tratava das questões de segurança da empresa, ela também teve um adicional agora, né? Que ela também deve tratar das questões que, de certa forma, diretamente incomodam as mulheres, que é o assédio. Então, é o assédio sexual, é o assédio de outras formas também, o assédio moral, quer dizer, qualquer tipo de assédio, a empresa tem que evitar isso. E como se vê? Mudando a cultura, os costumes das relações, tanto dos gestores, ou seja, dos chefes, dos gerentes, propriamente até mesmo diretores, com os colaboradores diretamente, que poderíamos dizer, do chão de fábrica. São as pessoas que trabalham diretamente na produção, né? Então, essa lei, ela vem trazer algumas considerações que as empresas devem estar atentas para poder facilitar essa empregabilidade da mulher. Eu posso citar aqui alguns exemplos, né? Por quê? Logicamente que o RH depois, ele conversando com o departamento jurídico vai abrir todo o escopo da legislação e mostrar todos os pontos que a empresa deve observar para que ela esteja alinhada com esse programa, Emprega Mais Mulheres. Bom, qual é um dos pontos que a lei traz? A empresa, ela deve se utilizar, inclusive de um benefício que o governo dá a ela, de fazer o reembolso creche. Então, nós sabemos que uma mãe, principalmente que tem crianças pequenas, em fase de educação, inicialmente, se é uma criança recém-nascida, já está em fase de creche, a empresa, ela pode facilitar. De que forma? Olha, a futura trabalhadora, colaboradora, não está conseguindo uma creche da prefeitura, que seria gratuita. O que a empresa pode fazer? Ela pode ver uma creche particular, fazer o pagamento e solicitar o reembolso. Então, existe a possibilidade da empresa ter o reembolso. Então, essa é uma das exigências que essa lei coloca, que, se forem cumpridas, facilitará a possibilidade da mulher adentrar o mercado de trabalho, né? Dá licença um pouquinho, doutor Carvalho, só uma decisão. Isso tudo está ligado diretamente ou intimamente ligado ao profissional de RH na empresa? Sim, porque, veja bem, as políticas voltadas aos funcionários da empresa,
elas são tratadas dentro do RH, que seria a parte de recursos humanos. Tá certo. Entendi. Então, se você pegar hoje um sentido mais amplo dos recursos humanos, essas empresas, principalmente que têm CIPA, são empresas que às vezes têm 50 funcionários, 100, 200, 300 funcionários. O RH, ele extrapola aquele departamento pessoal, de simplesmente fazer a folha de pagamento, né? Ele tem lá departamento de cargo de análise de salários, ele tem um departamento de benefícios, né? E dentro desse programa de benefícios, eu diria para você que essa lei deveria ser tratada aí por esse responsável, que é pegar essa legislação e tentar, na medida do possível, implantar na empresa. Algumas implantações não têm custo nenhum, outras têm alguns custos que a empresa vai absorver, e outros que ela pode se ressarcir, como é o caso do reembolso de creche. Né? Ok. Vem um outro ponto também muito importante, que é se tem... Nós estamos falando da mulher, mas se por acaso a própria empresa trabalha a mulher e trabalha o marido, e o casal tem um filho que está em fase ainda de creche ou de desenvolvimento escolar, a empresa pode suspender o contrato de um ou do outro para que possa fazer um acompanhamento num período de necessidade desse filho, no seu desenvolvimento. Não precisa a pessoa pedir a conta, no caso, vamos supor, da mulher, ou a empresa mandá-la embora, porque eventualmente ela vai ter que faltar por algum período. O que seria melhor? A empresa suspende o contrato, dá esse tempo para a mãe poder cuidar do seu filho, dar essa assistência necessária, né? E depois retorna novamente às suas atividades. Então, essa lei, ela está vindo no sentido de ser uma facilitadora da manutenção da mulher também, enquanto ela está já trabalhando. Porque tem mulheres que precisam iniciar um trabalho e tiveram um filho recentemente. Então, a empresa precisa ter essa política de facilidade para que ela entre ao mercado de trabalho. Existem aquelas mulheres que ficaram grávidas durante o período já de trabalho, vão se afastar para ter seu filho, depois vão ter aquele período que ela tem de licença, maternidade. E a empresa também deve facilitar o seu retorno, né? Para que ela possa realmente exercer aquele período de início de criação do seu filho, de amamentação, de cuidados na creche, né? E tendo esse apoio da empresa. Então, essa lei, ela vem com esse objetivo. Tem mais temas aqui para falar ainda dessa lei. Eu queria ver se você tem alguma dúvida, quisesse que eu comentasse mais algum ponto disso que eu já falei, porque tem outros pontos a serem abordados. Tá certo. Bom, você falou a respeito do teletrabalho. Como é que o RH resolve esse problema do teletrabalho juridicamente? Olha, então, se você me permitir, Ariovaldo, antes então de entrar no teletrabalho, eu gostaria só de concluir aqui mais alguns pontos relevantes dessa lei, que é do Emprega Mais Mulher, que eu diria então para você. Falando dessa suspensão de contratos, né, que a empresa pode fazer, você tem também aí um outro ponto muito importante, que a mulher ela precisa se sentir segura no trabalho. E uma das preocupações que tem hoje são os assédios que essas mulheres recebem. Por isso que essa lei também ela traz a questão da CIPA. Porque se ela for uma pessoa que for trabalhar na parte operacional de uma fábrica, mexendo com máquinas, com alguns equipamentos, como nós temos muitas mulheres que já fazem, a CIPA ela deve estar muito preocupada na orientação e no treinamento, né, dessas funcionárias, dessas colaboradoras, para que elas não tenham risco nenhum na hora de estarem operando os seus equipamentos. Mais importante ainda, é que elas utilizem todos os equipamentos de segurança que são necessários para aquela atividade,
né? Então, a CIPA, ela tem que estar muito atento a isso. E, além disso, observar se o comportamento de todos os colaboradores dessa empresa, né, eles não têm atitudes que possam colocar essas mulheres numa condição de assédio, né? Por quê? Ao longo desses últimos anos, cada vez está mais claro que comportamento, principalmente por parte dos homens, que se tinha no passado, hoje não são mais admitidos. Houve uma mudança bastante grande e que deve ser observado hoje pelas empresas. E você só consegue fazer isso através de identificação, programas de treinamentos, né, para você melhorar o ambiente interno e dar essa segurança às mulheres. Então, tem mais artigos ainda dessa lei, né, que elas podem ser exploradas pela empresa, né, para que a empresa realmente possa dizer o seguinte: eu tenho um programa de mais mulheres. Inclusive, na própria lei diz, a empresa que estiver adequada a essa legislação, ela pode se utilizar de um selo que essa empresa, ela é uma empresa que também tem essa preocupação, né, com a segurança, com a empregabilidade da mulher. E ela pode utilizar nas suas redes sociais esse selo, né, que mostra que é uma empresa que tem preocupações. Entendi. Então, não fica só no trabalho interno, né, doutor Cabral? Não fica. Você realmente expande isso, e hoje isso é muito valorizado, né? As empresas que têm uma visão social, uma visão desse mundo moderno. O mesmo que acontece dentro do escopo da empresa, saindo um pouco do RH, a respeito da emissão de gases, do gás e carbono, né? Perfeitamente. Exatamente isso aí, tá bom. Bom, nós tínhamos comentado que você ia falar sobre agora o teletrabalho. Como que funciona? Como é que o RH pode se organizar dentro do teletrabalho? Então, o teletrabalho, ele está também regulamentado na Lei 13.467 de 2017, que é a nossa CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. E ela define bem que hoje o teletrabalho, que ele é desenvolvido fora da empresa, ou seja, né, eventualmente na casa, não precisa ser só na casa da pessoa, mas pode ser numa outra empresa, né? Não deixa de ser um TED, porque ela não está presente. A empresa, ela precisa ter, inicialmente, um contrato de experiência, já que venha com todas essas condições do teletrabalho. Ela tem que informar o que é esse teletrabalho. Depois, se a pessoa for efetivada, o contrato de trabalho propriamente dito, também, ele tem que estar dimensionado, né, e tem que estar claro o que é esse trabalho, o que é de responsabilidade do trabalhador, o que é responsabilidade da empresa. Então, tem que existir esse detalhamento, que é muito diferente de como o contrato que é feito de uma pessoa que vai entrar, eventualmente, às 8 da manhã, vai sair às 17 horas, com 1 hora de almoço. Então, tem cartão de ponto batido ali. Tudo isso não vai existir no teletrabalho. Então, como é que se afere, né, a presença dessa pessoa que está em teletrabalho, que ela tem um horário para iniciar um trabalho e horário para terminar, tem horário... Como é que se marca esse ponto? Como é que se registra? Então, existe hoje uma série de meios, né, digitais, que a pessoa pode estar se utilizando para fazer esses apontamentos do horário, da frequência, né? É importante também que a empresa conheça o local de trabalho, porque também existem outras questões, as questões de segurança, né? A pessoa pode se acidentar, eventualmente, em casa, né? Se ela estiver trabalhando em casa. E aí? É um acidente do trabalho? É um acidente do trabalho. E como uma empresa ela tem toda uma preocupação de que nada aconteça aos seus colaboradores, né? Mesmo porque ela precisa do dia a dia do trabalho de cada um, ela tem que saber se aonde essa pessoa vai exercer as atividades, né, o ambiente
né? Ele reúne todas as questões de segurança, porque não basta só você falar, eu estou mantendo alguém trabalhando fora da minha empresa, eu estou economizando água, um espaço de trabalho, né? Eu preciso, se ela tiver 15 pessoas trabalhando em teletrabalho, a área de que ela precisa, se é uma empresa que loca um salão, uma sala para trabalhar, ela vai considerar que ela só precisa ter, eventualmente, 8 ou 10 trabalhando fisicamente, porque 10 ou 15 vão estar fora, no teletrabalho. Então, ela vai economizar no espaço físico necessário dela, mas ela só precisa saber o seguinte, se as pessoas que estão em teletrabalho estão trabalhando em condições salutares, né, para que ela possa realmente desenvolver um bom trabalho. Então, o teletrabalho é uma outra questão que está diretamente ligada ao RH, porque se desde o contrato e todas as condições que envolvem esse trabalho estiver sendo administrado, sendo aprimorado, o funcionário vai se sentir bem, não vai ser motivo de ele eventualmente pedir uma dispensa indireta, porque hoje, normalmente, o que se conhecia muito, a empresa não está satisfeita com o trabalho, ela manda o funcionário embora. Se o funcionário comete uma falta muito grave, a empresa manda esse funcionário embora por motivo de justa causa. Tá? Independente depois se o funcionário vai entrar na justiça ou não, mas a empresa normalmente se utilizava dessas possibilidades. Eu não preciso mais contar com o trabalho desse colaborador. Vou fazer a dispensa. Mas ele fez uma falta muito grave. A lei diz que você pode até dispensar por falta, desde que ele tenha motivo para isso. Por quê? Só que hoje, o que nós temos que observar? Muitos funcionários, independentemente se ele trabalha na empresa ou se ele está no teletrabalho, ele mesmo pode fazer a chamada dispensa indireta. Ou seja, o funcionário manda a empresa embora. Ele fala assim, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, por quê? Ela está deixando de cumprir algumas condições que estão amparadas pela lei. Então, podemos dar os exemplos clássicos. Não deposita o FGTS, não paga em dia o salário. Então, isso são motivos para que um funcionário possa falar o seguinte, ele abre uma ação contra a empresa, falando que ele está fazendo uma despesa indireta, e ele, quando pleiteia essa ação, ele vai pedir aviso prévio indenizado, os 40% de multa do FGTS, vai pedir seguro, ele vai pedir tudo como a empresa tivesse dispensado ele. E não foi a empresa que dispensou, ele que está se dispensando da empresa, porque a empresa não está cumprindo com as suas responsabilidades. Por isso que o RH é muito importante na vigilância de toda essa legislação e nas condições de trabalho dos funcionários. Na verdade, o que o RH tem que ficar atento a essas situações e ter pessoas competentes ao lado dele para que trabalhe, que dê todo esse conhecimento para ele, para as ações que devem ser tomadas. Né? Não é verdade? Porque você vê que, muitas vezes, não há necessário muitos investimentos. E são atitudes, são procedimentos, são normas, né? São rotinas que você coloca na sua empresa que vão facilitar o relacionamento, a segurança, o bom convívio entre todos os colegas. Né? Então, isso é muito importante. Exatamente, Cabral. Bom, nós falamos sobre teletrabalho, que eu acho também um assunto extremamente palpitante, e o RH tem que ficar atento a isso. Bom, dentro do teletrabalho, você comentou agora sobre contratos, né? Agora, assim, existem vários tipos de contratos numa empresa, Cabral? Como que funciona isso? É verdade. Olha, com a legislação que foi a alteração da CLT, né, em 2017, ficou claro, principalmente para aqueles segmentos que, às vezes, não tinham um contrato muito claro e, às vezes, o funcionário que não trabalhava todo dia, como é que eu contrato esse funcionário? Então, muitas pessoas, às vezes, ficavam sem um contrato de trabalho, né, sem um amparo da legislação, tanto o empregador como o empregado, e gerava depois aquelas ações, aquelas demandas. Então, hoje, é muito importante que o empresário, o RH, saiba,
para qualquer tipo de contratação, existe um contrato de trabalho, seja ele qual for. Existem os tradicionais, que a pessoa é contratada na empresa, por tempo indeterminado, vai trabalhar no setor administrativo, setor produtivo, passou pelo processo seletivo, entrou, registra em carteira, começa a trabalhar. Tem o horário de trabalho, executa suas funções e vai embora. Passa lá anos e anos trabalhando na empresa. Ok. Existem aqueles trabalhos que a empresa, por tempo determinado, a empresa precisa do trabalho do profissional por 6 meses. Como é que se faz? Existe um contrato hoje que vai amparar essa relação de 6 meses, de 1 ano até 2 anos. Depois, se precisar, ainda você pode fazer uma renovação. Então, ela é uma lei que, quando termina o contrato, já prevê os custos desse contrato, que é muito diferente do que se a empresa tivesse contratado uma pessoa no tempo normal de trabalho, que é o contrato determinado, para saber que depois de 1 ano e meio ia pensar. O custo de uma dispensa de um funcionário com 1 ano e meio de trabalho é alto. Ao passo que, se a empresa já tivesse planejado que para essa contratação ela só precisaria por 1 ano e meio, então ela poderia já fazer esse contrato e, na hora do término dele, o custo é muito menor do que o de uma dispensa. Então, existe essa possibilidade. Existe o contrato eventual. É aquele que você pode precisar de uma pessoa na medida... Então, isso acontece muito com essas empresas de prestação de serviço, vamos supor, no ramo da construção civil. Se ele pegar uma obra, ele vai precisar do pintor, do serralheiro, vai precisar do pedreiro, né? Mas se ele não pegar o serviço, ele não vai precisar. Então, como é que ele faz? Ele não tem condições de suportar aquela carga trabalhista se fosse um contrato fixo de trabalho. Então, ele pode estabelecer aí, com alguns profissionais, um contrato eventual. Quando precisar, eu te chamo, você me trabalha por 15, 20 dias, eu vou te pagar, vou te registrar, você vai ter o amparo legal, mas terminou aquele serviço, você não vai receber, porque eu não tenho atividade. Então, isso acontece muito também, sabe com quem? Com o pessoal que trabalha com eventos, né? Eventos, às vezes, ele não é constante. Então, um contrato eventual, você consegue manter um funcionário trabalhando para você dentro da legislação, dentro da lei, né? E com frequência, porque, às vezes, a pessoa não faz um contrato desse e começa a ter frequência. A frequência acaba gerando vínculo empregatício. E aí, depois, eventualmente, numa ação, vai ser pedido tudo isso, vai ser demonstrada a relação que existia realmente de trabalho, né? Então, isso vai onerar muito a empresa. Então, hoje, a empresa, sabendo que tipo de mão de obra ela precisa e de que forma que ela precisa, em termos de tempo, o RH vai orientar o contrato mais adequado para aquela relação de trabalho que vai se iniciar, né? Então, isso, ao longo do tempo, vai gerar realmente um custo menor ou não vai gerar uma despesa futura devido a uma ação judicial, né? Você tem o contrato de experiência, que ele tem que ser um contrato hoje já elaborado dentro dessas legislações que estão aí. Então, não dá para você usar o mesmo contrato de trabalho de experiência que você usava um tempo atrás. Você tem que colocar hoje, né, essa nova legislação, esses novos costumes, as condições que a empresa hoje já tem pré-estabelecida de como funciona a empresa, as suas relações interpessoais, ela já tem que estar lá no contrato. O funcionário tem que saber que eu estou fazendo um contrato de experiência com uma empresa que exige isso, 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 em contrapartida me dá isso, isso, isso. Isso tem que ser claro, né? Essa relação tem que ser clara desde o início. Você tem o contrato de teletrabalho, que é um contrato diferenciado do contrato por tempo determinado. Aquele funcionário que vai trabalhar diretamente na sua empresa, né? Então, no contrato de teletrabalho já tem que prever uma série de situações. Ah, a pessoa vai usar o computador? Tá, o computador de quem? Ah, vai usar a internet? Internet
lógico, vai ter que ser lá da residência, no caso, se for da residência. Então, quem é que paga esse custo? O custo da energia, né? A alimentação. Então, tem uma série de questões que a empresa tem que definir isso e depois tem que deixar isso claro no contrato de trabalho. Né? Como é que funciona essa relação? Né? A pessoa trabalhando fora ali do olhar da supervisão, como é que se mede eficiência, tudo isso tem que estar no contrato. Tem o contrato de autônomo, né? É aquele que realmente é utilizado mais em áreas comerciais, né? Não necessariamente, pode ser na área de consultoria também, mas é bom. Por quê? Toda a relação que uma empresa tiver hoje, seja com pessoa física ou com pessoa jurídica, importante que estejam parados sempre dentro de um contrato. Né? Então, você tendo esses contratos, que eu diria que são os mais importantes, desculpa, eu esqueci de colocar, o contrato de estágio. Né? Então, hoje você tem o contrato de estágio. Então, a empresa tem o menor aprendiz, junto ao CIE. Então, ela tem que se utilizar, primeira coisa, ela tem que entender o que a empresa precisa. E depois, logicamente, com o apoio e orientação do departamento jurídico, vai trazer o contrato mais adequado para essa relação de trabalho que vai existir. Em cada contrato desse, fica estabelecido um valor de pagamento para aquele funcionário? Com certeza absoluta. Ah, é? Com certeza, com certeza. Sim. Vai estar então, a forma de pagamento, tudo. Então, automaticamente, o RH tem que contar o apoio do cargos e salários, né? Também, e mesmo porque, quando eu falo em contrato, eu não estou descartando o registro. Sim. Né? Porque o registro é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, aqui, porque no registro, ele é muito sucinto, né? Você está registrando a pessoa para aquele cargo, naquele salário. Ok. Mas o que compõe tudo isso? Está com a carteira de trabalho, né, doutor Cabral? Está com a carteira de trabalho, mata o assunto. Isso acabou. Sim. Mas o que compõe toda essa relação? Vai estar especificado aqui no contrato de trabalho. Entendi. Então, cada um desses contratos que você citou é um escopo, é uma determinação, e todos eles têm os itens necessários para serem desenvolvidos e o valor que a empresa necessita para aquele funcionário trabalhar, é isso? O horário, a forma que funciona, né? Se é 8 horas por dia, com 1 hora de almoço. Então, todos esses detalhes da relação têm que estar contido dentro do contrato de trabalho. Assim como também, se a empresa ela tem procedimentos internos do departamento que ele vai trabalhar, já consta que ele deve observar as normas e procedimentos do departamento, né? Você pode até anexar. Então, é um contrato que tem anexo 1, as normas e procedimentos do departamento que ele vai atuar, que ele deve observar também. Entendi. Tá. Então, o contrato de trabalho do departamento comercial, que você citou aí, que ele pode ser autônomo, também passa pelo RH, doutor Cabral? Olha, eu diria para você o seguinte, o contrato de autônomo, né, se a empresa ela tem um departamento, aí vai muito da estrutura da empresa, né? Ela pode dizer o seguinte, olha, contrato de autônomo, como não tem benefícios, eventualmente, é uma relação departamental, comercial, então, tem o departamento jurídico faz e é administrado pelo departamento de vendas ou pelo departamento que está contratando esse autônomo. Ok. Mas tem empresa que, na sua estrutura, coloca essa relação também de autônomo no RH. Entendi. Então, vai muito aí da estrutura da empresa. Eu conheço empresas que administram esses contratos dentro do RH e tem uns que já do departamento de vendas, que é o que eu vejo mais, o contrato de autônomo. Ok. Bom, dá tempo de a gente comentar um pouco sobre os impactos da LGPD no RH?
Sim, sim, com certeza. Olha, esse também é um dos pontos muito, muito importantes para que os RHs tenham cuidado e deem atenção. Por quê? É uma lei que já está em vigência desde 2020, né? Nós já estamos em 2022. 23. Quem cuida, e depois terceiro, exatamente, né? 2023. Quem cuida, é verdade, é verdade. Quem cuida dessa lei é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. É uma lei que ela vem de uma origem europeia, então, os europeus introduziram essa lei de proteção de dados pessoais. Por quê? Nós todos sofremos hoje com essa questão dos nossos dados pessoais, né? Quantas vezes não invadem as nossas contas, fazem lá, hackeiam as nossas contas, as nossas bases de dados, os nossos computadores, então. E quando você vai ver como é que o meu CPF, como é que o meu nome foi parar nessa empresa ou nesse lugar, né? Você fala, nunca tive relação com isso. Mas já está mais do que comprovado que existia e ainda existe comercialização de dados. Né? Porque os dados das pessoas hoje são valiosos por N fatores. Né? Para quem vai usar como fraude e mesmo para quem vai utilizar de forma, eu diria para você, não ilegal, porém sem autorização. Essas empresas que trabalham com marketing. Né? Então, quisera hoje todas essas empresas terem milhões de dados com telefone, com e-mail de pessoas, para mandar informação dos seus produtos, né? E isso nos incomoda muito. Tanto haja visto que várias leis vão surgindo para que bloquear tudo isso, né? Porque a gente se sente incomodado, né, com tanto assédio que a gente recebe de informações, né? Bom, e a LGPD, ela vem, então, Lei Geral de Proteção de Dados, para dar proteção aos dados pessoais, né? Então, sempre que a gente estiver falando, e os dados de uma empresa que tem CNPJ, a lei não se adequa, ela não trata do CNPJ, e sim de dados pessoais, né? Okay. Então, para você ver eu vou dar alguns itens que são de extrema importância a empresa zelar por isso, porque senão ela corre o risco de ser processada por isso, né? E que está ligado diretamente ao RH. O que diz a legislação? Olha, a empresa ela tem que proteger os dados pessoais de todos os colaboradores e de todas as pessoas que, direta ou indiretamente, têm uma relação com a empresa, né? Então, currículos. Hoje, ou até 2 anos atrás, algumas empresas já mudaram essa postura, mas como é que uma empresa recebe currículo? De qualquer forma. Vem um amigo, olha, está aqui o currículo de um amigo meu, traz um envelope, ou traz numa folha de papel, ou recebe por e-mail, ou vai pelo WhatsApp, ou deixam na portaria da empresa. Ou seja, o importante é chegar na empresa. De que forma não faz mal, né? Só que hoje, com a lei, isso já não é mais possível. Por quê? Se houver um vazamento de dados e ficar comprovado que aquele vazamento de dados se deu em função da divulgação do conteúdo daquele currículo, a empresa pode ser processada. Logicamente, que vai ter que ter provas, né? Então, por quê? Lá vem o telefone, o nome da pessoa, o endereço da pessoa. Puxa vida. E a lei está aí para prevenir, para proteger esses dados. Então, hoje, o que se recomenda para uma empresa, né? Que ela não... Quer dizer, se ela receber na portaria, ela tem que ter uma rotina, um procedimento, uma norma de como, quem é que recebe, registra num livro, como é que passa para o pessoal do RH. Né? É o RH, é um departamento do RH, tem que ter essa rotina escrita. E quem recebe, quem passa, tem que estar bem ciente de que ali tem informações confidenciais, né? E depois que você fez o processo seletivo, como é que você descarta isso? Isso tem que estar na política da empresa. Tá? Bem,
Esse é um ponto. Segundo ponto, como é que se recebe atestado médico de funcionários? Hoje, olha, peguei uma licença de uma semana, só que está chegando a época de fechar a folha de pagamento, então a pessoa, para não ter os dias descontados e depois ter que apresentar, ela já quer mandar antes o currículo, o atestado médico, já para poder pegar o abono, né? E não ter os descontos. Então, ela manda pelo WhatsApp, pelo amigo, manda para o chefe. De qualquer jeito, o importante é que chegue na empresa. A empresa não pode mais receber dessa forma. Por quê? Às vezes, num atestado médico, pode vir ali uma doença que a pessoa está tendo e pode gerar até motivação de chacota ou até de discriminação. E isso, a empresa pode ser processada por isso, porque ela acabou divulgando uma informação sigilosa, que, se divulgada, poderia gerar constrangimento para aquela pessoa. Então, para evitar tudo isso, a lei também disciplina. Então, o que a empresa precisa ter? Ela precisa ter um canal de como recebe também atestado médico. E tudo isso você tem que trabalhar já quando você está demitindo um funcionário. Primeiro, explicar para todos que já trabalham na empresa como é que vai funcionar daqui para frente. E depois estabelecer a política, através até mesmo dos próprios contratos, que tem que orientar como é que essa empresa trata com essas questões. Então, já vai ficar resolvido quando a pessoa está entrando, né? O RH, normalmente, é o departamento que contrata, eventualmente, planos de benefícios para os funcionários. Então, às vezes, ela contrata um plano de saúde, um plano odontológico, um plano de benefícios para descontos em farmácia. E, para isso, às vezes, ela tem que enviar os dados desses funcionários para essas empresas. Aí vem uma outra situação que o RH tem que estar atento. Se o RH se preparou, se adequou à política da LGPD, como é que ela vai passar os dados desse funcionário para uma farmácia, ou para uma empresa de plano de seguro, de vida, ou de saúde? Será que essas empresas também vão dar o mesmo tratamento nesses dados que a empresa está dando? Então, o RH precisa saber, eu estou passando os dados, mas será que lá a outra empresa também? Então, hoje o RH, ele, além de implantar a política da LGPD na área do RH, ela precisa saber se as empresas que ela vai contratar para fornecer benefícios e serviços para esses funcionários, e ela vai fornecer os dados, se essas empresas estão adequadas também. Perfeito. Porque, senão, o funcionário que se sentir prejudicado com vazamento de informação e que venha de um plano de saúde, ela pode colocar no processo tanto a empresa dele, foi aonde ele deu os dados, e pode chamar também no processo a empresa de plano de saúde, foi da onde ele percebeu que houve o vazamento. Ou seja, as duas empresas tinham responsabilidades, né? Então, essa é uma questão, e a LGPD, ela era uma política que ela tem que ser observada pela empresa inteira, né? Se tem e-commerce, como é que... As outras... Aqui, eu estou me atendo à questão do RH, né? E as multas, só para você ter uma ideia, hoje, a lei da LGPD, para quem cometer infração, vai desde advertências, né, até multas, que podem ser de 2% sobre o faturamento da empresa. Nossa. Vai até 50 milhões. Nossa. É muito. Então, não dá hoje para você deixar a empresa sem se preocupar com essa proteção de dados das pessoas. E você precisa o quê, então? Fazer uma rotina, procedimentos internos. Logicamente que depois vai ter a questão da tecnologia. Onde está a minha base de dados? Está num computador que não tem segurança nenhuma, né? Se eu chegar lá com um pendrive, eu copio o seu banco de dados? Está errado. Tá? Então, a LGPD, ela tem outros componentes, mas o departamento jurídico, ele vai poder orientar o RH como fazer essa proteção de dados, tanto do ponto de vista de procedimentos na área administrativa, que nós chamamos de compliance, fazer o compliance para que essa legislação esteja adequada, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista
técnico também de informática, de TI. Nós não vamos falar o que tem que fazer, mas nós falamos que tem que proteger isso, pelo menos para você ter um nível de proteção de dados. Perfeito. Bom, doutor Cabral, não temos mais tempo, nosso tempo já terminou. Eu queria o seguinte, como que o RH acha você? Se quer uma ajuda sua, como que ele acha você? Olha, o escritório Cabral Advogados Associados, né, ele tem sede em Guarulhos, nós também temos um escritório na Avenida Paulista, né, onde podemos atender também os clientes de São Paulo, e nós estamos nas nossas redes sociais, Cabral Advocacia. Se você me permitir, depois você coloca o nosso e-mail, o nosso site e o nosso telefone também fixo, que nós temos lá, vou te fornecer, e em todas as redes sociais. E o nosso escritório está exatamente preparado para isso, para contribuir com os RHs, levando essa prevenção para que haja essa redução de demandas que normalmente nós sabemos que os departamentos sofrem com isso. Perfeito, doutor Cabral. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho conosco. Eu tenho certeza que o nosso grupo, nosso time de RH, agradece muito como que você explicou isso de uma forma simples, de uma forma entendível, para que todo o RH e todo o nosso profissional consiga entender o quanto o RH pode otimizar os lucros da sua empresa. Muito obrigado, doutor Cabral. Muito obrigado. À disposição, um grande abraço. Para o senhor também. Obrigado. Muito obrigado, um abraço. Nós conversamos com o doutor Luiz Cabral. Um abraço. Obrigado.